Pessoal, tudo bem? Me chamo Alvando e hoje eu vim falar aqui sobre a Diretiva da União Europeia dos Direitos do Autor. Depois de assistir vários vídeos de youtubers falando sobre esse assunto, notei que todos utilizaram o mesmo tom, que seria o fim dos memes, o fim da internet como a conhecemos, censura. Porém, devemos considerar e tocar em alguns pontos que eles não disseram. Eles não falaram que, por exemplo, enciclopédias online, ou de cunho acadêmico, de estudos, como o Wikipedia, não serão afetados. Diferentes de um youtuber grande que falou que a Wikipedia poderia acabar. Não, ela não irá acabar, pois ela não tem fins lucrativos. Ela é gratuita, você não tem nenhum tipo de monetização com ela, o conteúdo que está ali. Então, ela está fora disso, fora dessas leis. Ela é uma enciclopédia livre, então nada disso. A Wikipedia não vai acabar. No caso do YouTube, Facebook e do Google, sim. O que muda e o que causou resistência dessas grandes empresas é que elas se tornam, a partir desse momento, responsáveis por todo e qualquer conteúdo que tenha direitos autorais na suas plataformas. Ou seja, hoje, se você posta algum vídeo e tem ali uma trilha sonora, uma imagem ou um trecho de filme, você é responsável por aquilo. Mas a partir do momento que a lei começar a vigorar, o youtuber será responsável por isso. Então, ele deverá aplicar mais um flag, como ele faz hoje através do Content ID. Hoje, quando é detectado ou o dono do direito autoral ele reivindica, certo, uma monetização de um trecho de um filme, imagem ou trilha sonora que foi utilizada e é dele, o YouTube vai lá através do Content ID e aplica automaticamente o flag, e qualquer tipo de monetização referente àquele vídeo é repassado ao detetor dos direitos. Então, essa lei visa especificamente fazer com que as empresas aprimorem mais essas ferramentas de Content ID, assim como o YouTube já faz. Mas o que pega especificamente é o termo da responsabilidade, pois o YouTube, Facebook, Google e outras grandes plataformas, elas não querem esse peso, elas não querem ser responsáveis por esse conteúdo, pois isso torna uma dor de cabeça muito grande. Mas vamos mais fundo. O que pega exatamente para o criador de conteúdo? O grande criador de conteúdo, creio que não mudará em nada. Como eu vi num vídeo do Felipe Neto, ele fala através de uma carta que ele lê da relatora do projeto, falando especificamente para os youtubers, de que youtubers grandes não precisarão parar de fazer seus memes. Claro que eles não pararão, pois eles não vivem mais de AdSense, pois o AdSense foi o que tornou o Google uma grande plataforma de busca, o AdSense foi o que tornou o YouTube uma grande mídia streaming de vídeos, porque o programa de parcerias, como foi implementado, trouxe vários criadores de conteúdo para a plataforma. E foi o AdSense que hoje tornou aí grandes criadores de conteúdo, que hoje não dependem mais do AdSense, a ter grandes contratos com corporações, a criarem suas próprias lojas online, então fazendo eles se tornarem mais independentes. E hoje, para os grandes youtubers, o YouTube é apenas uma vitrine para os seus negócios. Já para o pequeno youtuber, aquele que está começando agora, o pequeno criador de conteúdo, isso pode acarretar num grande problema, pois hoje o YouTube, algumas pessoas buscam o YouTube como fonte de renda, viver de youtuber, né, ser um grande youtuber. Você vê isso nos comentários, você lê aí direto, né, tem aqueles pessoas comentando, me segue lá, preciso atingir 100 inscritos, ou assistir ao meu vídeo, porque é isso, eles buscam atingir o nível de monetização mínimo, que hoje é 1.000 inscritos e 4.000 impressões. E é aí que isso pega, pois na Europa, por exemplo, a partir de 2019, os grandes criadores de conteúdo poderão postar seus vídeos normalmente, utilizando o conteúdo. Se um flag for aplicado e ele perdeu a AdSense, sem problemas. Ele já tem outros tipos de rendas, através de lojas, contratos de comerciais e afins. Já o pequeno, esse deverá criar conteúdo original. E eu tenho um exemplo aqui no Brasil, muito específico. Por exemplo, Felipe Castanhari. Há questão de 7, 8 anos, ele sofreu com 3 strikes aplicados pela Fox. Você se lembra?
Ele quase perdeu o canal, mas com a ajuda do Cauê Moura, ele conseguiu reverter isso. Mas o que aconteceu com o Felipe Castanheira de lá para cá? Ele se tornou um dos maiores youtubers criadores de conteúdo original. Ele mostrou realmente a criatividade que ele tem. Os seus vídeos são incríveis. Ele fez até tweets dizendo que ele chega a gastar até 20 mil reais por vídeo. E ele não é um cara que vive de AdSense. Ele já tem contratos com grandes empresas, de onde ele tira ali as receitas que ele mesmo utiliza nos vídeos. Então o YouTube para ele é apenas uma grande vitrine. Hoje o cara até na TV fechada faz programas. É isso que pode acarretar essa nova lei no YouTube. A criação de conteúdo original. Mas também pode causar o fim do YouTube na Europa. Por quê? Se os pequenos criadores de conteúdo, que são a maioria, pararem de fazer vídeos, porque eles terão que trabalhar e estudar, eles não terão como viver do AdSense se ficarem utilizando trechos de filmes, imagens e trilhas sonoras de terceiros. O flag, através do Content ID, será aplicado. Então, AdSense, nem pensar. Então, a incidência de vídeos poderá diminuir. Com isso, o nível de visualizações do YouTube também cairá. E com menos visualizações, menos atrativo a anunciantes, o YouTube será. E aí sim, talvez, ele será obrigado a fechar as portas na Europa. E caso se isso for aplicado aqui, poderá acontecer também. Bom, no que se diz a respeito do artigo 11 especificamente, é sobre os agregadores de notícias, como o Google Notícias. Em 2013, a Alemanha e a Espanha adotou essa medida parecida. E o que aconteceu? Na Espanha especificamente, o Google Notícias encerrou suas atividades. Só que, através de um estudo, notou-se que as empresas produtoras dessas notícias, aos quais o Google ainda indexava seus links, elas ganhavam monetização através da publicidade que tinham em seus sites, porque o Google Notícias fazia a ponte da pessoa que buscava notícia para esses sites. Então, notou-se que, de certa forma, o Google Notícias fazia uma publicidade a custo zero para essas empresas de notícias. Então, é um ponto que deve evoluir e eu creio que será mudado esse artigo 11 no texto final que entrará em vigor em 2019. Como eu já disse, do artigo 13 será a responsabilidade que essas empresas terão que ter sobre o conteúdo postado e a implementação das ferramentas como o Content ID do YouTube. Já os pequenos sites de vídeo, eles não serão punidos de nenhuma forma. Simplesmente será pedido para eles retirem o conteúdo de seu site. Então, essa diretiva, de certo modo, ela vai mudar a internet como a conhecemos, sim, de certo modo, mas eu creio que para melhor, porque ela vai estimular os criadores de conteúdo a darem o seu melhor e criarem conteúdo original, que eu acho que é o que deveria ser buscado. Porque hoje na internet, basicamente, um vídeo é bem parecido que o outro. Você vê memes sendo repetidos a exaustão. Até pessoas dizem, não aguento mais a utilização desse meme. Trilhas sonoras utilizadas também a exaustão. É um círculo sem fim. E os vídeos acabam se tornando monótonos. Eu creio que essa diretiva de início pode causar um certo espanto, porém tudo é adaptável. O ser humano se adapta a qualquer condição e com criadores de conteúdo não será diferente. Eu creio que futuramente mais conteúdo original irá surgir. Então, será uma questão de se adaptar, aceitar as novas condições e começar a produzir o que há de melhor e original. Ou continue do jeito que está, os youtubers grandes, já que não vive de AdSense, continuem utilizando indiscriminadamente o conteúdo de terceiros que detêm direitos autorais, pois já tem outras rendas, e o YouTube continua do jeito que é e da maneira que sempre levou. Mas o que dizer sobre isso mais? É só o tempo dirá. Se o YouTube vai realmente fechar as portas na Europa? Acredito que não, pois essas leis, essas diretivas aprovadas já existem desde 2001 e só vêm sendo aprimoradas. Somente o artigo 11 e 13 especificamente, que torna-se eles responsáveis pelo conteúdo,
causou essa certa resistência. Mas, como eu já disse, aconteceu no artigo 11, ele sofrerá essas alterações e entrará no consenso. Mas do artigo 13, eu creio que ele permanecerá. E YouTube, Google, Facebook e outras plataformas de conteúdo serão sim responsáveis por aquilo que é postado. Cabe a elas se aperfeiçoar. O YouTube já está anos à frente das outras plataformas com seu sistema de Content ID, mas, como a lei diz, as empresas deverão entrar no consenso. A empresa, como o YouTube e o detetor dos direitos autorais, deverão dialogar e buscar a melhor resolução para cada caso, caso a caso. Então, não haverá nada, não há uma punição, não há nada mais sério. Simplesmente, como já existe hoje, o diálogo será levado em consideração. Bom, eu vou deixar linkado aqui embaixo essas diretivas, a atual e também as dos outros anos passados, para que você dê uma olhada, uma complementa a outra. E tudo em português, então você não vai precisar jogar no Google Tradutor ou saber falar inglês, espanhol. Tá? Vai estar tudo em português e traduzidinho para você. Usa o Ctrl F aí, busca as palavras-chave que você vai conseguir aí entender como é que funciona. Eu peço para você que leia o artigo 2, 3, 4, 5 e 6 também. E claro, o 11 e o 13. Você aí, tenho certeza que você vai entender. Não tem nenhum juridiquês aí que seja muito complexo de entender, não. Tá? Então agradeço por ter ficado aí até o final desse vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e quem sabe, talvez eu volte mais cedo ou mais tarde falando sobre um outro assunto polêmico. Obrigado e até mais. Tchau.